Fala moçada, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje que vai ser um assunto pra lá de especial. A gente vai falar aqui sobre back-end. Quem aqui já conhece essa tela? Essa tela aqui é uma tela de BBS e basicamente era isso aqui que nós tínhamos de conexão com o universo web, isso lá na década de 80 e de 90. E essa tela aqui é basicamente um sistema back-end. O que é um sistema back-end? Era um sistema que nós utilizávamos um aplicativo chamado Telnet, a qual você se conectava no servidor e o servidor ele dava para a gente lá um prompt de comando que você eventualmente digitava o comando para ter acesso à BBS. Isso nos servidores mais antigos, alguns outros ele já abria isso aqui para você imediatamente, mas basicamente era isso daqui, você tinha acesso a um console. E o que é um console para quem não sabe? O console é basicamente essa tela aqui a qual nós digitamos comandos, ok? Ele permite você rodar as coisas no console local. Aqui, como eu tenho na minha máquina, eu vou dar um ls aqui, ó. Então tem aqui vários arquivos, várias pastinhas, mas eu também posso fazer uma conexão remota. Eu posso utilizar esse console para acessar um segundo console que está no outro lado do servidor. Isso aqui, querendo ou não, ele foi o precursor da nossa programação que a gente conhece hoje para programação back-end. Mas eu vou quebrar todas as camadas, vou explicar camada por camada, a gente vai seguir aqui de uma forma bem didática para você entender onde que as coisas elas começam a se encaixar. Belezinha? Então, vamos lá. Quem inventou basicamente a web do jeito que a gente conhece é esse cara aqui chamado Tim Berners-Lee, que é um físico a qual ele presidia lá, ele tinha um cargo dentro do CERN, que é um laboratório de física, a qual ele montou uma proposta, que a proposta dele era criar um sistema de informação que pudesse ser distribuído no que ele chamou de Hypertext System, e esse sistema ele poderia ser escrito numa linguagem de marcação, né, o chamado HTML, e também ser estilizado depois, mais tarde, com o CSS. E o que o Tim Berners-Lee acabou criando? Ele acabou criando a web. Então, nesse paper aqui que fala um pouco sobre o CERN, tem aqui a proposta, e inclusive esse aqui foi o nosso primeiro website, ok? E o website, basicamente, para quem já está um pouco mais acostumado, o que é um website? Um website basicamente é isso daqui, é algo que eu acesso, que tem aqui as informações, eu criei aqui um pequeno website que tem uma lista de clientes e é tudo isso que eu tenho. Então se a gente clicar aqui para acessar o nosso website, já acessando aqui a nossa pasta de desenvolvimento, se eu clicar aqui para abrir, eu tenho então a minha lista de clientes. Veja que agora a gente está falando, são 19 horas e 6 minutos, e eu tenho aqui um horário de consulta 19h30. O horário, basicamente, aqui, que a gente poderia dizer que essa rotina foi consultada. Mas você pode ver aqui que, eventualmente, esse horário, ele está um horário aleatório, ele está um horário físico, né, fixo, a qual você pode digitar o que você quiser. Se você quiser digitar aqui, ó, 20h30, 21h30, se você recarrega, você vai ter 21h30 aqui. Então é um sistema de informação, sim, que dá para você se conectar remotamente através de um cliente, esse cliente é chamado de navegador, dá para você, utilizando o HTML, o HTTP e o TCP/IP, que a gente vai falar desses protocolos mais adiante, dá para você recuperar essa informação, só que como você pode ver, só o HTML por si ele é estático. O que significa ser estático? Significa que você não consegue colocar programação alguma nisso daqui. Então você vê basicamente que eu coloquei aqui coisas, enfim, fixas que não fazem muito sentido. Só que para a galera que estava, no caso o Tim Berners-Lee, para a proposta dele, isso era mais que suficiente, porque o que ele queria na época? Ele queria criar lá as informações de papers, informações científicas do CERN e distribuir isso, ou seja, fazer alguma coisa um pouco mais interessante que o papel, que uma publicação em papel. E ele conseguiu, ele criou isso. Então, ele criou aqui, só por curiosidade, esse foi o primeiro website que teve notícia da história.
ok? A qual é um diretório aqui de categorias versus websites. Então, se você queria aqui acessar eventualmente sobre história, você clica nesse link, clicaria nesse link, você teria acesso a websites que falam sobre história, tecnologia, bibliografia, produtos de software e assim vai. Então, em meados de 1990, era isso que a gente tinha acessando desse navegador, que é o Mosaic. Ou então, você tinha a possibilidade de utilizar os softwares desktop, a qual alguns tinham conexão com a internet, conexão com TCP/IP, conexão com algum outro servidor, e você tinha essa possibilidade de conexão que ainda era bastante limitada. E o que você tem na prática, independente se é um sistema desktop, desse que a gente instala via CD, ou um navegador, você sempre vai ter essa seguinte estrutura, e é muito importante você entender aqui essa estrutura. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema em que eu tenho um cliente e um servidor. Por que se chama cliente? Porque ele é servido por alguém que fica com uma máquina ligada, normalmente conectada à internet e normalmente que também contém muitas informações importantes. Esse servidor ele serve informações para um cliente interessado. Esse cliente ele pode utilizar diversos tipos de protocolo. Como você viu mais tarde, anteriormente, naquele website que a gente tinha aquela tela de DOS, você tinha ali um cliente Telnet. Você se conectava à Telnet, você digitava lá os comandos no servidor e você tinha lá um terminal conectado com todas aquelas opções. Mais tarde você tem um desktop, por exemplo, quem foi da época do ICQ, ou, vamos atualizar, o Skype, tem ali um sistema desktop que está conectado com outro servidor, a qual ele não utiliza um protocolo ali, digamos assim, ele utiliza um protocolo próprio, né, que é um protocolo de ligações, de VoIP e tudo mais, diferente do navegador que utiliza um protocolo aberto, que é o HTTP e o TCP/IP, junto com o HTML. Então você pode perceber que existe sempre essa arquitetura, cliente e servidor. E o que isso faz? Isso serve para que você consiga concentrar a informação num único local e essa informação ela seja servida para mais de um cliente, porque a graça é essa, é você ter a possibilidade de você, eventualmente, do seu navegador, acessar o seu e-mail do seu desktop ou então do seu celular ou então do seu notebook. O e-mail vai estar dentro do servidor e você sempre vai estar conectando dentro desse sistema a qual ele vai estar te servindo de informações. E é essa que é a graça desse sistema. Então, isso aqui ele é desde sempre dessa forma. Desde que computadores são computadores. Então, o que o Tim Berners-Lee trouxe para a gente? Ele trouxe a possibilidade de você agora utilizar um navegador, que é o browser, que é o chamado Google Chrome, o Opera, o Firefox e tantos outros, a qual permite você utilizar protocolos abertos. Então, o que eu tenho hoje aqui basicamente é alguma coisa que entende HTML, que se conecta através do HTTP e o TCP/IP ao servidor que retorna essa informação. E hoje, como eu disse, nós temos muitas tecnologias a quais elas podem nos servir dentro dessa arquitetura, navegador, servidor. Mas as principais hoje que a gente pode ver constatando números de vagas, números de projeto, são essas daqui. Claro, o trio HTML, CSS, JavaScript acoplado com o React. E também aqui na parte de servidor, eu tenho aqui o Node.js e o Postgres. Essa seria uma arquitetura mínima possível para que você possa trabalhar. E como é que funciona essa arquitetura aqui? Só para você entender minimamente e a gente ficar dentro da mesma linha de pensamento. Então vamos imaginar que se eu tenho aqui um cliente, né? Eu tenho aqui um client, que seria aqui chamado de navegador. Ele conecta a um servidor, ok? Que esse servidor normalmente ele fica recebendo essas conexões HTTP, TCP/IP, e ele pode ser um servidor que é chamado servidor web, ele pode ser um Apache, ou então ele pode ser um Nginx, ok? Não sei se eu escrevi certo, mas tudo bem. O Nginx. Você pode utilizar esses softwares aqui para que eles possam fazer o que a gente chama de proxy reverso.
ok? O proxy reverso é um sistema que ele fica de frente, então ele serve basicamente como um balconista para a conexão que está sendo feito aqui. Por que que você utiliza um proxy reverso e daí esses sistemas se conectam na sua aplicação? Porque normalmente esses sistemas eles são altamente otimizados para servir esses tipos de conexão de proxy reverso e também os nossos assets. O que são os assets? São as imagens, são os vídeos. Então, esse tipo de software aqui, estando à frente da sua aplicação, e olha só como as camadas já começam a se formar. Eu tenho uma primeira camada aqui, que é o nosso proxy reverso. Vou colocar aqui o proxy reverso, se conectando aqui à nossa aplicação. Então eu tenho aqui uma aplicação. E se por um acaso o Apache ou o Nginx, dependendo de como você tiver configurado, ele detectar aqui, opa, eu preciso de um asset, que é basicamente a nossa imagem, pode ser uma imagem de foto, portfólio, alguma coisa assim, ele não vai conectar na nossa aplicação. Ele vai simplesmente ler o nosso arquivinho e vai devolver para o navegador a qual está sendo pedido, beleza? Tendo em vista que se eu tenho uma conexão e eu preciso do que está na minha aplicação, pode ser uma informação do banco de dados, pode ser um JSON, pode ser qualquer tipo de conexão, aí sim eu vou me conectar com a minha aplicação, que normalmente ela está conectada na sequência a um banco de dados. E esse banco de dados aqui é uma tecnologia que ela pode ser uma tecnologia SQL, ou a tecnologia NoSQL. Ou seja, você pode colocar um banco de dados para servir lá como um repositório de cadastros de clientes, ok? E essa é a estrutura mínima que você tem aqui para trabalhar quando você está trabalhando do lado do servidor. Ainda, claro, tem a infraestrutura de cache, tem algumas outras coisas, mas no geral é essa infraestrutura trabalhando aqui dentro dessas camadas aqui. Então, primeiro, o proxy reverso, segundo, a sua aplicação em si, e terceiro, a gente pode colocar aqui um banco de dados. E o que eu posso fazer com essa infraestrutura? Bom, você pode fazer o que você bem entender. Existem pessoas que vão utilizar essa estrutura e vão quebrar a aplicação em vários pedaços. Por exemplo, eu tenho aqui um módulo que é chamado de estoque e eu tenho um outro módulo chamado financeiro, por exemplo. Então, o que eu faço? Aqui eu tenho uma conexão com uma API, aqui eu tenho uma conexão com uma outra API, que ela está conectada, de novo, num proxy reverso, aqui é outro proxy reverso, que aqui está conectada com um código meu que só trata estoque, aqui só trata financeiro, que aqui eventualmente está conectada num outro banco de dados, que aqui só tem informações de estoque e esse outro só tem informações de financeiro. Isso aqui que você acabou de ver é uma estrutura de microservices, ou seja, de microserviços. E essa é uma tipo de estrutura bem comum que todo programador back-end precisa conhecer. Por que que ele precisa conhecer? Porque a partir do momento que eu quebro a minha aplicação em partes menores, eu possibilito escalar a minha aplicação de uma forma muito mais fácil, quer dizer, menos traumática. Por exemplo, se eu tenho aqui uma situação de fechamento de mês, por exemplo, em que eu tenho muito processamento nessa parte aqui do meu sistema, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um sistema de escalabilidade, ou seja, eu vou multiplicar a quantidade de instâncias que eu tenho rodando dessa aplicação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso manter aqui ainda o meu proxy reverso e eu posso criar várias instâncias da minha aplicação, rodando simultaneamente, inclusive em servidores separados, ok? Todas conectando eventualmente num
banco de dados. Então dá para fazer muita coisa utilizando a parte de back-end. Maravilha, mas como é que isso funciona agora na prática, na programação? A gente vai dar uma olhada aqui na parte de programação e a gente vai fazer uma evolução. Eu vou ver aqui com você a parte do primeiro ponto, que é o HTML estático, e logo na sequência a gente já vai para um tipo de HTML que ele é o HTML dinâmico, só para a gente seguir essa sequência. Então vamos olhar aqui no número 2, beleza? E vamos começar a perceber que agora, o que eu tenho aqui? Deixa eu só encaixar nas minhas abas. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma listagem de cliente, que ela é dinâmica. Eu recarrego a minha listagem de clientes e o que eu tenho aqui? Eu tenho uma listagem, um horário que ele reflete o horário atual, reflete a atualidade. Isso daqui já é back-end? Não. Por que eu estou mostrando isso, apesar de ser trivial? Porque tem muitas pessoas que vão olhar isso daqui e vai falar assim, não, eu tenho um código, ele está mostrando a hora atual, então isso daqui já é programação. E não é programação, quer dizer, é programação, só que isso aqui ainda está trabalhando no lado do front-end, ou seja, essa programação, esse pequeno timer aqui, ele está vivendo, por assim dizer, aqui no nosso navegador. E por que é perigoso você deixar, ou, digamos assim, as partes mais sensíveis, como fórmulas, sistemas de controle financeiro, por exemplo, só do lado do servidor? Porque o servidor, desculpa, do lado do cliente, do lado do navegador, porque o navegador é meu. Ele está na minha máquina. Já pensou se você coloca eventualmente um sistema de controle de saque financeiro só no front-end? Adivinha qual que vai ser a tentação de uma pessoa que estiver utilizando esse sistema? A tentação dessa pessoa vai ser assim, olha, se eu mudar um ifzinho aqui, eu posso sacar o dinheiro mesmo eu não tendo saldo. Então é muito importante que você consiga manter um equilíbrio saudável entre o que você vai rodar dentro desse contexto e o que você roda aqui dentro desse contexto. Normalmente, tudo que você tem aqui do lado do cliente ou do lado do navegador é o que a gente chama de apresentação da informação. E aqui são dados sensíveis ou regras de negócio. E por que a gente chama regra de negócio? Porque é uma regra que ela não pode ser quebrada, senão vai quebrar o seu negócio. Então perceba aqui o quanto esse HTML inocente ele é perigoso. Se você olhar aqui o HTML dele, você vai ver aqui que na tag script a gente colocou então um sistema que ele pega a hora atual e daí pega a hora, minuto e segundo e plota aqui pra gente na tela. Agora que eu tô trabalhando aqui dentro de um contexto, eu entendi o problema de você ter dados sensíveis. O que aconteceu uma época lá dos anos de 2003, 2004, até hoje isso acontece muito. O que a galera fez? Bom, para resolver esse problema de regras de negócio e dados sensíveis, a gente ainda tem o nosso cliente, nós temos ainda o nosso servidor, ok? Só que daí teve uma equipe, uma galera que fez o seguinte, bom, se eu tenho dados que são dados sensíveis à informação, então eu vou colocar aqui no meu servidor tudo que eu preciso. Vou colocar o HTML, aqui eu vou colocar o meu CSS, aqui eu vou colocar o meu JavaScript, aqui eu vou colocar as conexões com o meu banco de dados e tudo que o servidor tem que fazer é rodar isso, rodar isso, rodar isso, rodar isso daqui e devolver um dado limpinho para o cliente. Ou seja, o cliente ele é somente um espelho. O que é um espelho? É algo que reflete o que está acontecendo numa outra coisa. Claro que, quando eu digo espelho, o cliente ainda tem, que no caso aqui é o navegador, ele ainda tem o trabalho de, olha, estou recebendo um HTML e tem que mostrar isso na tela, mas é um serviço bem menor, podemos dizer assim, quando eu tenho que processar. E qual que é a vantagem? A grande vantagem de rodar tudo do lado do servidor é que eu tenho um domínio sobre o código, eu tenho um domínio sobre a minha aplicação e nada que eu não autorizar vaza daqui. Então é muito interessante. Só que tem um problema. Essa daqui é a vantagem. Qual que é a desvantagem? É o processamento.
Imagina que cada cliente que se conecta a um servidor, ele vai fazer uma requisição no banco de dados, ele vai pedir uma rotina de cálculo, ele vai precisar fazer alguma coisa e tudo isso acoplado dentro da mesma aplicação. Imagina eu tendo que escalar uma aplicação. Aliás, esse tipo de aplicação ela é normalmente chamada de aplicação monolítica. O que é monolítica? É um grande bloco, imagina assim, ó, um blocão de mármore, que eu tenho aqui a minha aplicação, aqui tem o meu módulo estoque, aqui tem o meu módulo financeiro, aqui tem o meu módulo funcionários, aqui tem o meu módulo PDV, aqui tem o meu módulo nota fiscal. Então imagina que agora você precisa, de novo, fazer o fechamento do mês, você precisa do módulo financeiro trabalhando a todo vapor e você vai pegar e você vai multiplicar isso daqui, essa sua aplicação, quando a gente fala multiplicar, é colocar ela para rodar mais de uma vez. Vamos supor, eu vou colocar essa aplicação rodando 10 vezes e ela consome, por exemplo, 4 GB de memória. Qual é a quantidade de giga que eu vou precisar? Vou precisar de 40 GB, ou seja, subindo todas as coisas que eu não preciso mais, só para suprir uma demanda do lado financeiro. Então veja que é bem diferente essas abordagens. Aqui eu tenho uma aplicação de microserviços que eu só escalo aquilo que eu preciso e aqui eu tenho uma aplicação em que eu tenho que escalar toda ela. E como é que eu faço para poder conseguir escalar essa aplicação? Só para mostrar a título de curiosidade para você, a gente pode utilizar uma coisa chamada Kubernetes ou o próprio Docker Swarm. O que é o Kubernetes? É um orquestrador de containers, ou seja, um orquestrador de aplicações que eu escolho como rodar e aqui fica todas as minhas aplicações rodando. Por exemplo, eu não consigo dar zoom aqui, infelizmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema de landing pages que ele está aqui escalado 3 vezes. Então ele tem 3 instâncias dele sendo executadas. É uma aplicação Next. Enquanto que eu tenho um outro chamado LMS que ele só tem uma instância dele rodando. Então é muito útil quando eu tenho esse sistema de microserviços, porque de novo eu tenho um consumo mais inteligente de recursos da minha aplicação. Ok? O que eu tenho então aqui na parte do servidor é uma conexão que eu tenho com o Express, o banco de dados, e eu tenho aqui, olha só, que interessante, eu tenho uma rota que ela responde aqui no nosso barra, ou seja, no root da aplicação, em que eu faço o quê? Deixa eu só mudar para o diretório correto, em que eu faço a parte de servir. Eu estou servindo aqui, ó, agora na porta 8080. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Localhost 8080. Nossa, professor, você falou que era diferente. Eu estou vendo tudo igual. Sim, você está vendo tudo igual. Mas vamos dar uma olhada melhor? Essa aqui é a parte em que eu mostro uma programação do lado do cliente. Se a gente pedir para ver o source da página, você vai ver eventualmente um código JavaScript. Esse código JavaScript, ele mostra a data e a hora. Desculpa, a hora. E o que tem de problema mostrar data e hora? Nenhum, não tem problema nenhum. Mas isso daqui poderia ser uma rotina de cálculo muito importante da empresa, a qual ela está exposta. Vamos dar uma olhada agora nesse aqui, que é a parte em que eu estou executando do lado do servidor, ou seja, eu estou indo lá no meu servidor, pegando todos os clientes, estou calculando a data e a hora e eu estou renderizando essa informação. Vamos vir aqui no Page Source, olha só, horário da consulta, 19, 29 e 30. Se eu dou o refresh, ele vai alterando aqui. Então, todo o trabalho que o nosso navegador, que o nosso browser tem, é tão somente mostrar e renderizar o HTML. Toda a parte pesada, por assim dizer, ele é processado dentro da nossa aplicação. Olha só, a nossa aplicação ela é muito simples, essa aqui que eu estou mostrando para você, mas dentro de uma aplicação que ela é bem robusta, eu vou ter um grave problema de escalabilidade, porque agora eu tenho aqui uma interação com clientes e, de novo, eu posso ter uma interação aqui com outros módulos da minha aplicação e fica tudo misturado. Mas, como eu disse,
Isso começou lá em 2002, 2003 e muitos programadores ainda programam desse jeito, ou seja, sem essa diferenciação de camada. Tudo é rodado do lado do servidor, ok? O que eu tenho só para quem tiver um pouco mais de curiosidade? Eu tenho então um comando SQL, que eu rodo esse comando aqui do meu banco de dados, que é um Postgres, ele retorna todos os clientes e aqui eu faço um render. Olha só, o response. O que é response? É a resposta daquela conexão que foi realizada aqui no barra. Ele vai lá no pages index, vamos ver aqui, ó, pages index, e ele vai pegar aqui todos os meus customers e vai fazer um for each, mostrando o nome, e aqui também ele vai fazer um horário de consulta. É uma aplicação muito simples, mas ela serve ao propósito de mostrar para vocês a diferença que é uma aplicação front-end pura, em que eu tenho esse cálculo, que eu tenho isso rodando dentro do contexto de cliente e dentro do contexto de servidor, de server, beleza? Então, vamos lá. Agora, o que acontece então? Eu tenho um paradigma em que eu separei a minha aplicação. Beleza? Deixa eu pegar uma folhinha nova aqui. Eu tenho, então, um paradigma que eu preciso separar a minha aplicação. O que é separar a minha aplicação? A gente viu ontem uma parte de front-end e agora a gente vai ver aqui a parte de back-end, ok? O que é, na prática, o front-end? No front-end, eu utilizo o HTML, eu utilizo o CSS, eu utilizo o JavaScript ou TypeScript e o React. Por que eu utilizo todas essas tecnologias? Como eu expliquei ontem, para quem não veio, eu explico rapidamente agora. Isso aqui é uma forma de você criar aplicações que sejam minimamente robustas. O que é uma aplicação robusta? É uma aplicação que aguenta código e ainda assim ela fica organizada e performática. Então, quando eu coloco o React dentro dessa equação de front-end, permite que você crie módulos, crie componentes. Esses componentes você pode chamá-los de outros locais. Então, o React acaba sendo uma biblioteca muito importante para quando você vai trabalhar no lado do front-end e principalmente quando você vai criar aplicações robustas, tudo bem? Então aqui no front-end, como eu disse, ele vai receber a parte de apresentação. O que é a apresentação? É quando eu recebo uma informação do meu back-end, ok? E eu organizo essa informação de modo que ela fique agradável para o usuário. A gente criou aqui uma aplicação que é uma aplicação que retorna os dados de clientes, né? Então, são aqueles clientes ali que eu mostrei para você. Eu tenho a apresentação. O que o meu sistema de back-end faz? O meu sistema de back-end, ele vai consultar do nosso banco de dados, como eu já comentei. Aqui no banco de dados, ele utiliza a linguagem SQL, que é uma linguagem que o banco de dados entende, mas é uma linguagem que ela não é prática para mostrar para o nosso, ou deixar o nosso usuário utilizar. Até porque aqui dentro do nosso banco de dados, se a gente for imaginar ele repartido, né, em várias tabelas ou espaço de alocação de memória, existem espaços aqui que são espaços reservados, ou seja, são coisas, são informações que você não quer que o seu usuário tenha acesso. Porque quando ele tiver acesso ao SQL, significa que ele pode dar um delete numa tabela que ele não era para dar delete. Tudo bem? Então é muito importante que você consiga criar esse sistema que cuida das informações do que pode ser consultado, do que pode ser alterado, que pode ser apagado, pode ser feito as coisas, ok? Então, voltando aqui. O que o back-end faz, então? Ele consulta o SQL, ele retorna os dados do banco de dados, ele armazena isso daqui normalmente num array, ok? E retorna num formato JSON. Ah, mas agora tem um formato novo. O que é esse negócio do JSON? Veja bem, quando eu estou trabalhando dentro de um contexto do HTML, eu mostro aqui, eventualmente, um HTML, um head, um body, um H1. Lembra da lista, né? Do título 1. O título 1 significa um título mais importante que o título 2, e ele vai mostrar com uma formatação diferente, um pouco maior que o outro. Enfim, ele é focado para o usuário, ou seja, ele é focado para aquelas pessoas que vão olhar o título,
Ah, tem uma informação aqui que é mais importante do que a informação que eu mostro aqui em formato de lista, deixando claro esse formato aqui. Se você já leu um livro, você sabe que o título do capítulo ele é mais importante que o conteúdo. Por quê? Porque ele destaca alguma coisa ali, ok? Só que para o lado das aplicações, para o lado dos sistemas, não é importante eu trazer esse tipo de informação. Portanto, eu escolho uma outra marcação chamada JSON. Calma que eu vou te mostrar. O JSON é retornado e aqui sim eu faço uma apresentação baseado nas informações que eu acabei recebendo. Mas veja então que essa apresentação aqui, ela pode ser muito melhor trabalhada. Primeiro, se você utilizou uma aplicação servidor, quando você vai rodar, é que aqui ela está local, não dá para simular com uma certa facilidade, mas quando você dá um Ctrl R, recarrega a aplicação, normalmente quando você está rodando só do lado do servidor, ela fica uma parte branca, ou seja, a aplicação se apaga por milésimos de segundo, dá para a gente perceber isso no olho, ok? E daí o usuário recebe tudo de novo. E esse apagar e voltar cria uma experiência ruim para o usuário, diferente de quando eu estou trabalhando só no contexto do front-end. O que é interessante você colocar aqui na apresentação uma rotina que ela renderiza só a informação que você precisa. No caso aqui, qual é a informação que eu mais preciso renderizar? É a lista de clientes. O que é essa lista de clientes? É então um endpoint, que ele vai se chamar aqui, ó, barra customer, ok? Que ele vai retornar só o pedacinho da informação que eu preciso, que são os dados de cliente. Como é que essa aplicação ela está feita aqui? Quando você acessa o nosso código, eu vou acessar aqui o código 4, que é o JSON BD. Vou abrir aqui uma outra janelinha. 04 React App. Então aqui eu vou rodar o npm run dev. Ele está rodando agora na porta 3000, npm run dev. E aqui ele rodou um outro React. Veja, é basicamente a mesma aplicação, só que ela é uma aplicação agora que é uma aplicação React. Quando eu acesso o localhost 3000/customers, o que eu tenho então aqui? Os meus clientes. Isso aqui é um JSON, ou seja, se você lembrar do HTML, não tem nenhum tipo de informação de formatação, só informação de dados, que são propriedades e valores. Eu tenho então aqui a minha lista de customers, a qual tem aqui então vários clientes. Eu tenho ID4, ID1, ID3, e da onde ele está puxando isso? Ele está puxando do nosso banco de dados. Se eu clicar aqui na minha tabela clientes, que é uma tabela que eu já pré-carreguei, eu vou verificar então aqui que eu tenho João, Maria, José, Ana e assim sucessivamente. Então veja o quanto é interessante quando eu trabalho dentro desse contexto. Por quê? Porque agora eu estou carregando somente a informação que eu preciso. Veja, a informação que eu preciso, ela está aqui, ó, no JSON BD, ou seja, aqui é o meu servidor, ele não tem mais a parte em que ele é responsável por renderizar todo o HTML, fazer todo aquele processo. A única coisa que o servidor tem que fazer, e nesse caso aqui é o 04 JSON BD, é acessar a tabela de clientes e retornar o valor que foi solicitado. Eu não tenho que calcular a hora, eu não tenho que fazer nenhuma outra rota. Se eu resolver criar um outro diretório chamando 05 JSON BD, a qual eu vou mostrar fornecedores, eu tenho então duas micro aplicações. Que aplicações são essas? A aplicação que retorna clientes e uma outra aplicação que retorna fornecedores. Se eu tenho, então, um dia, eventualmente, de fechamento ou alguma coisa que vai precisar um autoprocessamento da minha aplicação, eu coloco somente aquela parte da aplicação, só aquela micro aplicação ou microserviços para rodar. Eu não me preocupo com o restante. Além do que, se uma parte desse sistema cair, né, só cai ali uma parte muito pequena, não afetando toda a aplicação.
E isso é muito interessante quando você vai trabalhar como programador em empresas maiores. 99% das empresas que utilizam essa arquitetura front-end e back-end vão usar dessa forma. Então é muito importante que você saiba disso. Ok? Então, voltando aqui, eu tenho todos os meus clientes e aqui na parte do React, o que a aplicação faz? A única coisa que a aplicação tem que fazer, veja, é renderizar aqui então o meu componente Customers e o meu componente QRentime. Veja que o horário agora, como não é uma informação sensível, o que eu faço? Eu posso carregar ela na parte do front-end. Por quê? Porque horário, quem está interessado nisso? Então o QRentime, ele é processado aqui no meu front-end e os customers, ou seja, os meus clientes que eu estou buscando da minha rota lá do servidor, ele é processado aqui, mas não processado a parte de captura de dados do banco de dados, mas é só a etapa de apresentação. Ou seja, quando eu recebo o meu JSON, ele vai se preocupar, então, somente em mostrar informações. O que é mostrar informação aqui? É renderizar o meu elemento UL e o meu elemento LI. Ponto, mais nada. Mostrando então aqui o nome e o ID do cliente colocando aqui no key. Então é muito interessante quando você tem essa arquitetura de cliente e servidor, principalmente quando você vai trabalhar com o React. O que eu tenho aqui no meu sistema de pedido online? Aqui no meu sistema de pedido online, como é um servidor, digamos assim, um serviço de back-end um pouco mais elaborado, a gente quis colocar algumas outras camadas aqui que são camadas importantes, a qual você tem que saber. O principal ainda continua. Eu tenho então aqui o meu navegador, o meu browser, que ele fica aqui no contexto do front-end. Eu tenho aqui então o meu servidor, que é o meu back-end, ok? Só que lembre-se que antes eu tinha então uma aplicação, vou colocar aqui a minha aplicação, em Node.js, que consultava diretamente o meu banco de dados via SQL. Só que quando você trabalha ainda dentro desse contexto aqui, trazendo isso numa linguagem diretamente conectada com o seu banco de dados, que no caso aqui é o Postgres, quando você precisa trocar de banco de dados, quando você precisa fazer uma consulta um pouco mais otimizada, quando você precisa fazer alguma coisa um pouco mais elaborada, o que que acontece? Essa parte aqui do seu software, ele começa a apresentar lentidão, começa a apresentar vários problemas. Então, o que que a gente costuma fazer aqui? A gente costuma adicionar uma camada a mais, que é a chamada camada ORM, que é a camada de gestão dos dados de banco de dados. O que seria essa camada de gestão? Seria eu adicionar um conjunto de classes aqui, ok? Eu vou colocar aqui ORM, a qual a minha aplicação solicita para o ORM e o ORM ele solicita para o nosso banco de dados. E por que que isso daqui é interessante? Porque tudo que eu preciso saber usar é o nosso ORM. E esse ORM utilizado foi o Prisma. Ok? Para quem não conhece, o Prisma é um sistema de ORM muito conhecido, tá aqui ó, Prisma Docs. Eu não vou ler toda a documentação, claro, mas é só para você entender em que eu tenho um esquema que eu detalho quais são as minhas tabelas, como elas se relacionam, quais são os contextos, os campos, os tipos, etc. Eu coloco tudo que normalmente eu coloco dentro de um banco de dados, rodo as migrações e depois tudo que eu preciso fazer é consultas a métodos de classe, que eles vão se responsabilizar em tratar cache, em tratar tipos de dados e fazer as coisas da melhor forma possível. Trabalhar com o RM é interessante? É interessante quando você está trabalhando dentro de um projeto mais robusto, só que ele não é interessante quando você está aprendendo. Então, quando você está estudando, procure entender o SQL. E depois, quando você estiver no modo de produção, ou seja, fazendo uma aplicação para valer,
daí você migra totalmente para o ORM e daí depois você esquece disso daqui. Claro que não dá ainda para esquecer 100%, até porque esses dias eu estava tendo que fazer manipulação de SQL aqui também, tá? Depois de 25 anos. Eu já não mexia mais nisso, mas fica a lição. Sempre é bom você voltar e entender um pouquinho de SQL, mas o grosso do trabalho mesmo vai ser feito aqui dentro desse contexto. E como que ele funciona aqui, o ORM, né? Como é que a gente utilizou o Prisma aqui? Veja só, eu tenho aqui a minha aplicação, que é o esquema.prisma. O esquema, ele vai detalhar as coisas, os esquemas de tabelas e de dados e campos e tipos, etc., a qual a gente vai trabalhar. Então, eu tenho aqui, eventualmente, um snack, ok, que tem nome, descrição, preço, é o hambúrguer, é a pizza, é o sorvete, e ele tem, olha só que interessante, itens que estão order. O que é order em inglês? Comprados, né? Itens comprados. Esses itens comprados estão aonde? Veja só, estão ligados diretamente aqui, ó. Então, se eu tenho um burger, né, que é um item que está ligado a um snack, eu tenho também a possibilidade de saber quantas unidades daquele hambúrguer especificamente foi vendido, qual foi o valor que foi vendido e todas essas questões que são questões importantes para eu montar um estoque. Então veja que a partir de um snack, que é um produto, eu sei quantas vendas foram feitas, dia, para quem, exatamente, dentro de um contexto de banco de dados. Só que um item, ele também pertence a uma order. Por quê? Porque eu, como cliente, eu posso comprar mais de um hambúrguer. Posso comprar um hambúrguer, uma pizza, e isso fica dentro da order, que é o pedido, que está ligado a um customer, que está ligado a um cliente, que por sua vez tem os seus status, no caso a order, né? Como pendente, pago e cancelado. Então veja o quanto é interessante você trabalhar com esse esquema. Por quê? Porque quando você coloca esse esquema de uma forma tão clara, desse jeito aqui que a gente está vendo, fica basicamente impossível de você errar. Você vê os relacionamentos, você vê aqui os tipos, veja aqui, por exemplo, o full name, que é o nome completo do indivíduo, é um varchar 255. O que é um varchar? É um texto que ocupa 255 caracteres. Aqui eu escolhi o banco de dados, no caso que ele chama de provider, como Postgres. Eu poderia ter escolhido o MySQL, por exemplo. O esquema ia mudar? Não, ia muito provavelmente ficar desse jeito que a gente está olhando aqui. O preço, por exemplo, é um decimal, que daí ele adapta o uso ao Postgres. Então veja que maravilhoso é quando você utiliza um ORM para tratar de todos esses detalhes para você. Quando você não tem um ORM, você tem que fazer isso daqui, ó. Você tem que ter eventualmente um script SQL que ele vai trabalhar aqui, ó, nesse nível, programação na unha. Mas depois que você já aprendeu isso aqui razoavelmente bem, os projetos mais profissionais, eles vão acabar utilizando o ORM. E existe uma discussão infinita na internet, que é o mesmo tipo de discussão que você vai ter quando você fala o seguinte: eu devo utilizar um framework ou devo fazer tudo na mão? Eu faço um JavaScript vanilla ou uso o React? Daí, cara, a resposta é sempre depende. Por quê? Porque senão você vai ter que ficar discutindo aqui situações. Então é assim, o seu projeto é um projeto que vai crescer para múltiplas tabelas, ele vai precisar de alguma coisa mais estruturada, mais elaborada, vai precisar de controles mais profissionais, utilize um RM. Eu tenho certeza que o meu projeto ele não vai ter mais que 2, 3 tabelas. Faça o SQL direto. Não precisa ficar preocupado também. Não é só porque é profissional que eu vou ter que utilizar desse jeito. Não, você não tem que nada. Você tem que só avaliar com a sua própria ótica se vale a pena ou não utilizar, beleza? E aqui dentro do nosso sistema aqui de back-end, a gente utiliza o mesmo esquema. Veja aqui, por exemplo, eu tenho uma rota de snacks. E essa rota de snacks aqui, eu tô com ela já pré-carregada, ela mostra aqui o burger, né? Então vai mostrando aqui o mega, vai mostrando aqui o extra bacon, vai mostrando aqui o tradicional com a sua imagem, com a data que foi criada, a descrição, o nome, o preço, enfim, ele vai colocando aqui. Da onde que ele está tirando? Ele está tirando dessa rota de snacks. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo o que essa rota faz? Veja só, ela pega aqui
recebe snacks. Snack é um tipo que eu recebo como parâmetro lá da URL, lá no query. Eu faço uma validação se esse parâmetro foi fornecido ou não. E o que que eu faço? Eu vou lá no Prisma, snack, que é o nome da tabela que eu tenho, e dou um find many. O que que é um find many? É o próprio nome em inglês já diz, buscar vários. Então aqui eu coloco a cláusula where, em que eu coloco o snack e o equals, ok? Se eu fosse escrever isso daqui em SQL, como é que eu deveria escrever? Deveria fazer assim, ó. Select, eu vou colocar aqui o asterisco, eu sei que é feio, mas vou colocar asterisco por exemplo, ok? Eu vou colocar aqui o snacks, where snack é igual a burger, ok? E esse burger ficaria aqui no where. Olha só o quanto é diferente isso aqui disso daqui. E por que que ele é diferente desse jeito? Porque aqui eu trabalho num nível de orientação ao objeto, eu trabalho chamando métodos. E aqui eu estou executando o comando SQL diretamente no banco de dados. Claro que o Prisma, como sendo um ORM, no fundo ele vai montar esse select aqui para mim, mas eu te garanto, cara, depois de 3 meses, depois de 6 meses trabalhando com SQL, você não vai mais querer trabalhar com outra coisa na sua vida a não ser os ORMs. E existem vários por aí, tá? O Prisma é o que está, tipo, hoje topo de linha, um dos topos de linha, principalmente porque ele trabalha com TypeScript, que também é outro esquema topo de linha de você trabalhar, ok? Aqui eu mostrei uma rota, que é uma rota que captura, ela faz get de snacks, mas também a gente tem outras rotas aqui. Por exemplo, se eu tiver que fazer um checkout, o que é o processo de checkout? É um processo em que eu submeto a informação para pagamento. Veja só, aqui na minha rota de post, eu recebo cart, customer e payment. São dados que eu recebo de body, que é o corpo do formulário, aquele formulário que a gente digita os dados de pagamento, ok? Veja que aqui eu não chamei os objetos diretamente. O que eu fiz? Eu criei uma classe de serviço. E é muito interessante quando você tem essa possibilidade. Você pode, eventualmente, fazer isso daqui. Eu vou criar uma classe que eu crio mais uma abstração. E por que que é importante eu fazer tantas abstrações assim? Eu não posso fazer todas as chamadas direto no meu arquivo principal? Cara, você pode fazer o que você quiser, né? Só que não é prático. Aqui eu vou colocar ainda mais uma camada de service. O que essa camada de service faz? Aqui tem alguns métodos que ele sabe lidar com as classes de ORM. Então eu chamo somente um método dentro aqui do service, ok? Nesse caso aqui, olha só, estou chamando checkout service, que ele vai chamar o método chamado process. Essa camada aqui, que é a camada principal que recebe a rota checkout, ela não precisa saber de detalhe nenhum. A única coisa que ela precisa é o seguinte, cara, eu vou chamar um método, vou passar as coisas que eu estou recebendo aqui e você te vira aí do outro lado para calcular valor, para fazer a cobrança no cartão de crédito, para retornar se deu erro ou não. E daí o que que acontece? Quando eu recebo a ordem criada, eu repasso essa ordem criada para quem me chamou, no caso, o checkout. Vamos dar uma olhada aqui no checkout service? Veja só que é uma classe em TypeScript, ok? Que ela vai utilizar, inclusive, outras coisas que estão aqui acima, beleza? Ela chama aqui o Prisma Client. O que é o Prisma Client? É uma aplicação do objeto do Prisma, para você conseguir manipular as informações. Eu tenho aqui o método process. O que eu faço? Busco ver se os snacks que eu estou passando aqui estão contidos no banco de dados, e uma característica muito importante que você precisa fazer todas as vezes que você for programar em back-end é sempre checar. Not trust, always verify. É sempre isso daqui, ó. Eu, aqui no service, estou recebendo aqui da minha aplicação os IDs de snacks. Eu poderia muito bem pegar esses IDs de snack e enfiar diretamente na tabela, fazer alguma coisa com ele, mas eu não escolhi fazer isso. O que que eu fiz? Eu falei assim, legal, confio, mas desconfiando. Então eu venho aqui nos meus snacks, dou um find any,
né, DOM-WHERE ID dentro do que eu recebo aqui de ID. Porque você, como back-end, você não pode confiar 100% que aquela informação que está chegando é lá daquele seu sistema aqui que você desenhou. Não é, você não pode confiar que é do seu front. Pode ser que alguém esteja testando o seu back-end, pode ser alguém que esteja, através de um aplicativo de console, testando as suas APIs e você está ali simplesmente confiando nisso. Inclusive, é muito salutar se você fizer o quê? Quando você criar os seus objetos, você fazer um esquema de criação que ele não é um esquema sequencial, ele é um tipo de informação que ele é chamado de SHA-256, beleza? Então, voltando, então, vejo aqui meus snacks, carreguei os meus snacks e agora sim a gente vai fazer o quê? Um cálculo de preço, do preço que eu estou pegando lá do meu banco de dados, não estou confiando em qualquer tipo de informação que está chegando no meu client, pego a quantidade, calculo o subtotal e o restante aqui eu chamo o sistema ou o service de pagamento, a qual vai criar a order e vai fazer toda uma atualização aqui, criando o customer, criando a order, e daí aqui é chamado então de regras de negócio. Aí, então aqui no service eu vou fazer várias regras de negócio, a qual aqui eu vou fazer a manipulação. Veja a quantidade de métodos que eu tenho aqui dessa classe, a quantidade de coisas que eu tenho que fazer, e aqui, esse cara que recebe a requisição, a única coisa que ele sabe é, cara, dá um process aí, processa esse negócio para que eu possa depois mostrar para o meu cliente e mostrar para o front-end, ok?